que tenha nos vossos lugares, porque vamos pô-la à votação. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Eu pedia-vos o favor de lerem a proposta número 2 AM que têm nos vossos lugares, na vossa pasta, pois será posta à votação antes do início da sessão e da discussão, da apreciação da informação escrita do Sr. Presidente. Esta proposta vem na sequência da aprovação no plenário na semana passada do artigo 63 do Regimento, que regulamenta a participação dos independentes nos trabalhos desta Assembleia. Os independentes já nos indicaram quais as comissões em que querem participar e, por conseguinte, vamos pôr à votação para regularizar toda esta situação de uma vez por todas. Muito obrigada. Senhores Deputados, eu vou pôr à votação a proposta número 2 AM 2010. Sr. Deputado, são 2h30. Senhores Deputados, vamos proceder à votação da proposta número 2 AM 2010, relativa à regularização da situação dos deputados independentes. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota contra? PPM. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 4 deputados independentes, Partido Socialista, PSD, MPT, CDS. Aprovada por maioria. Muito obrigada, Srs. Deputados. A partir deste momento, Srs. Deputados independentes podem organizar-se. São 4 independentes. Senhores deputados, eu disse 4 independentes. Senhores deputados, vamos passar à ordem de trabalhos.
E, portanto, vamos passar à apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa acerca da atividade municipal, feita nos termos do disposto na alínea E do número 1 do artigo 53 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de janeiro. Sr. Presidente, quer-nos dar o prazer de apresentar a informação escrita. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este creio que é um dia feliz para todos. E há boas razões para estarem felizes hoje. Primeiro, porque a cidade amanhã vai receber Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Segunda razão, para estarem bem satisfeitos, é que vejo pelas vossas caras, estão todos de boa saúde, e isso também é um motivo de regozijo. Em terceiro lugar, porque houve um clube da cidade que ganhou o Campeonato Nacional de Futebol, o que já não acontecia há 5 anos. E acho que também podem estar satisfeitos, porque estamos quase a fazer 6 meses de mandato e temos boas razões para estar de consciência tranquila com estes primeiros 6 meses de mandato. Eu sei, há alguns que não têm razões para estar de consciência tranquila com os 6 meses de mandato. Mas nós estamos... Eu estou tão feliz que até hoje tenho alguma comiseração por isso. Eu acho que era difícil chegarmos ao final destes 6 meses de mandato com um facto que fosse tão positivo e simbólico de um momento de viragem na cidade como a conclusão das obras do pavimento do Terreiro de Paço. É um processo longo que se iniciou quando, corajosamente, o então Presidente da Câmara, Dr. João Soares, decidiu acabar com um parque de estacionamento que desfiava e destruía uma das praças mais bonitas do mundo, que é o nosso Terreiro do Paço. E, desde então para cá, vivemos muitos anos de indefinição e de indecisão, em que uma solução provisória se foi perpetuando sem que houvesse uma estratégia de reforma do Terreiro do Paço. Felizmente foi possível consensualizar-se para desenvolver, melhorando, o projeto que resultou do Comissariado da Baixa Chiado, presidido pela doutora Maria José Nogueira Pinto, e que, tendo sido melhorado, permitiu desenvolver uma estratégia de reformulação de todo o sistema viário da Baixa e do Terreiro do Paço, sem o qual teria sido absolutamente impossível desenvolver uma nova praça que fosse entregue aos cidadãos para a fruição pelos cidadãos. Isso foi conseguido e acho que isso é um motivo de grande satisfação. E uma conclusão desta obra no Terreiro do Paço traduz e simboliza várias das coisas que estavam paralisadas e que felizmente agora estão de novo a andar. Refiro-me, por exemplo, à obra de reabilitação do Teatro Capitólio, a primeira obra de reabilitação desde há muitos anos realizada no Parque Mayer e o primeiro passo na concretização da revitalização do Parque Mayer. O início da construção de um novo silo automóvel no aproveitamento do mercado de Chão de Loureiro, que vai permitir criar estacionamento de apoio não só à zona da Baixa, mas também à zona da Moraria e à zona do Castelo. O conjunto de obras que neste momento estão em curso para concretizar o mais ambicioso programa de requalificação da escola pública que foi lançada neste município, que é o programa Escola Nova. E neste momento é já possível dizer que o início do próximo ano letivo será marcado
pela abertura de 4 escolas e jardins de infância totalmente novos, que estão em construção no bairro Pato Cruz, nas Galinheiras, em Telheiras e no Parque das Nações, pela reabertura de uma escola com jardim de infância integralmente reconstruído nas Laranjeiras, em Benfica, e ainda a construção de 3 novos jardins de infância na Pena, no Lumiar e em Alvalade. Há muitos, muitos anos que não se abriam tantas escolas e tantos novos jardins de infância na cidade de Lisboa. Mas o programa Escola Nova não é só um programa de construção e requalificação do parque escolar. É também um programa que aposta desde logo em dotar a cidade de Lisboa de algo que a cidade de Lisboa não tem e que é absolutamente essencial e estratégico: transporte escolar para as crianças da cidade de Lisboa. Esse é um concurso que foi aprovado já em Câmara, está na Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal já aprovou, vai ser aberto e vamos poder, já no próximo ano letivo, começar a alargar a rede de alfacinhas para lá do agrupamento Marquesa da Lorna, onde este ano tem funcionado com muito bons resultados. É um programa que reforça a segurança das crianças, que devolve tempo aos pais e que contribui para descongestionar o trânsito na cidade. Há também outra valia importante do programa Escola Nova: a melhoria e o enriquecimento curricular. Algo que iniciámos com o programa da natação para as crianças, programa que este ano já tem 8.000 crianças a nadar na cidade de Lisboa e com a natação incluída nos programas, no próprio currículo escolar, e que se está agora a desenvolver através do programa Passaporte Escolar às outras valências essenciais para a valorização da frequência da escola pública na cidade de Lisboa e para que as crianças da nossa escola possam efetivamente beneficiar de toda a riqueza que a cidade tem, do ponto de vista cultural, do ponto de vista cívico, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista científico, do ponto de vista ambiental, e que têm que ser aproveitados pelas crianças que frequentam as nossas escolas. Gostaria também de sublinhar a conclusão de um conjunto de obras importantes no que diz respeito à recuperação dos espaços verdes da cidade de Lisboa. Foi reaberto o Jardim Constantino, foi reaberto o Jardim do Torel, foi reaberto o Jardim de Paiva Coceiro e no final deste mês será reaberto com a obra concluída o Jardim do Príncipe Real. Há muitos e muitos anos que não se fazia um investimento tão grande na requalificação dos espaços verdes da cidade de Lisboa. Queria também chamar a atenção para a abertura do concurso para a atribuição dos ateliês municipais. Foi um processo muito difícil de negociar no anterior mandato com a Assembleia Municipal, mas felizmente neste mandato pôde ser desbloqueado e os primeiros passos estão a concurso, para que os espaços sejam atribuídos de uma forma transparente e para que se possam ser ligados não a personalidades, mas a projetos artísticos concretos que se pretendam desenvolver. Não gostaria de deixar de sublinhar também que estes 6 meses de mandato foram marcados pelo regresso à cidade de Lisboa de um evento da maior importância que nos idos 2006 tinha abandonado a cidade, a Moda Lisboa, e que este ano regressou à cidade com todo o seu esplendor. Tendo agora nós, de novo, na cidade de Lisboa, 3 grandes eventos, um que tinha partido para Cascais, outro que tinha partido para Amsterdão e outro que ameaçava não se repetir, nas áreas fundamentais para estimular a criatividade e as indústrias criativas, a saber, a Experimenta Design, a Moda Lisboa e a Trienal de Arquitetura, que este ano voltará a realizar-se. A manutenção na cidade de grandes eventos é algo da maior importância para a projeção da cidade, para a sua afirmação internacional e para a sua revitalização interna. E é por isso que não posso deixar de sublinhar a importância que tem para Lisboa voltar a figurar nas rotas das grandes regatas transoceânicas com a conquista de uma etapa da Volvo Ocean Race
que terá lugar em Lisboa já em 2012. Agora, se há algo que marca decisivamente estes 6 meses de mandato, é a conclusão do extraordinário esforço de planeamento que foi desenvolvido ao longo destes últimos 2 anos e que agora está a chegar à fase conclusiva. Naturalmente, o Plano Diretor Municipal, que, como têm acompanhado os trabalhos, sabem, está a pouco tempo de poder ser começado a debater nos órgãos municipais e a ser submetido a debate público. Mas, para além do Plano Diretor Municipal, há uma teia vasta de planos de urbanização e planos de pormenor, há muito adiados e que agora estão, finalmente, a concretizar-se. Aprovados nestes 6 meses para debate público, estão 3 fundamentais. O das Amoreiras, que permitirá fazer o remate de Campo de Ourique com as Amoreiras. O da Matinha, que permitirá dar continuidade ao processo de regeneração urbana há 10 anos interrompido desde que foi concluída a Expo 98. E, o mais importante de todos, o da Baixa Chiado, que foi aprovado numa das últimas reuniões de Câmara e que se encontra neste momento em debate público. Mas no próximo mês iremos apreciar em Câmara e colocar em debate público mais 3 outros planos de pormenor e de urbanização da maior importância. O do Parque Mayer, o de Alcântara e o da Boa Vista Nascente. Com este esforço de planeamento, nós teremos uma cidade com as regras mais claras, mais transparentes, com mais confiança para quem quer investir e com maior qualidade no desenvolvimento da nossa cidade. 6 meses são só 6 meses e por isso temos todo um mandato pela frente. E nesse mandato, certamente, os próximos meses serão marcados por 3 discussões estratégicas da maior importância. A revisão do Plano Diretor Municipal, uma revisão que deveria ter sido feita em 2004 para cumprir o prazo previsto na lei e que agora, em 2010, está finalmente em vias de poder ser concluída e que marcará a cidade para a próxima década. A reforma administrativa da cidade, cujos estudos encomendados ao Instituto de Ciências Sociais e ao Instituto Superior de Economia e Gestão estão em fase conclusiva e que brevemente serão entregues para apreciação nos órgãos municipais e para debate público, e a reestruturação dos serviços do município, que nos termos da lei terá que ser feita até ao final deste ano, que não pode ser feita sem termos uma visão do que é que queremos para a reforma administrativa da cidade, o que é que nós queremos em matéria de centralização receber do Estado e o que é que queremos em matéria de centralização transferir para as juntas de freguesia, e que serão 3 discussões, plano diretor, reforma administrativa e reestruturação dos serviços, absolutamente vitais para o futuro da nossa cidade. Estou certo que os próximos 6 meses nos darão a todos debates tão vivos, mas espero também tão construtivos, como aqueles que mantivemos ao longo destes primeiros 6 meses de relacionamento entre o novo Executivo e a nova Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Magalhães Pereira, do PSD. Senhora Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras Vereadoras, peço desculpa, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. Tinha vários assuntos a falar relativamente a esta comunicação do Sr. Presidente e, se me permite, a Senhora Presidente, eu falei primeiro do que nos parece relativamente ao Terreiro de Paço. O Terreiro de Paço, obviamente, necessitava de ser recuperado, não precisava, com certeza, de ser muito alterado. Mas a propósito das referências que faz o Sr. Presidente, quero dizer o seguinte: tudo o que se faz na cidade, contra a vontade da cidade, sem conceder opção à cidade, resulta mal para a cidade de Lisboa. A ação de retirar os carros particulares do Terreiro do Paço, onde aliás nunca deviam ter estado ou ficado,
ficando apenas os carros do Estado, que sempre lá estiveram até agora, feriu a Baixa. A alteração do trânsito agora concretizada anuncia a morte definitiva da Baixa, se não foram urgentemente resolvidos os problemas de acesso. O corredor de autocarros da Rua do Arsenal está a matar o comércio e a vida local e a pôr em perigo antigas tradições lisboetas. Já nem se fala o que é que se faz ao bacalhau, como é óbvio. E note, Senhora Presidente, desculpe, essa referência, não ao Sr. Presidente, esta referência, ao Sr. Dr. João Soares, esquecendo as ações das câmaras subsequentes quanto ao afastamento estatal, do Centro Estatal do Terreiro de Paço, não nos parece justa. Ouviu, não ouviu? Se me permite, agora, Sra. Presidente, deixe-me fazer a leitura de um trecho do presente de comunicação escrita do Presidente da Câmara, que de certo já leu, mas que é necessário ler para esclarecer um ponto. E diz assim: relatório sobre os centros culturais da base local ao centro cívico, enquadramento estratégico e identificação do papel das juntas, segundo diversas valências em elaboração. Proposta de localização de centros de proximidade local aos centros cívicos, espaços polivalentes de equipamento de proximidade, bairro, capazes de responder às carências sociais e culturais, que proporcionem o convívio intergeracional e a formação, qualificando a vida cotidiana dos munícipes residentes enquanto elementos estruturantes do tecido urbano e promotores da cidadania. Mas, ó Sr. Presidente, isto são as juntas de freguesia. Isto é a melhor definição das juntas de freguesia. Estes centros chamados centros cívicos são as próprias juntas. E este é o papel que elas fazem, preenchendo o vazio de que a Câmara diz que agora quer fazer. Diga-me, Sr. Presidente, se este parágrafo não lhe parece extremamente agressivo para com as freguesias. Parece mesmo contra as freguesias. Será que a Câmara não percebeu ainda que as juntas são os melhores aliados administrativos que a Câmara pode ter? Eles são o seu método, o seu espaço de proximidade. Elas fazem melhor todo o trabalho local do que qualquer um pode fazer. O legislador foi sábio, Sr. Presidente, foi muito sábio. Agora a Câmara afirma que é necessário rever a organização da cidade, referindo-se, aparentemente, às freguesias. Mas o que é que está mal na ação das freguesias? Alguém explica? Alguém acusa? Faz lembrar, se me permite, e eu sei a sua entrada determinante no plano estratégico, e, portanto, quando estou a dizer isto, sei exatamente o que estou a dizer, Sr. Presidente. Alguém explica, peço desculpa, faz lembrar, de facto, o método que foi usado no plano estratégico. A Câmara diz que quer fazer o segundo plano estratégico, mas não se preocupou em analisar o resultado do primeiro. E um comentário. Passar de Lisboa, capital atlântica da Europa, para Lisboa, cidade de bairros, é, convenhamos, baixar bastante a fasquia. Enfim, cada um coloca a fasquia à altura que pode. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Coelho, do Partido Socialista. Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. Eu fiquei estupefacto ao ouvir agora o PSD, ficámos a saber que o PSD não aprova e reprova os bairros, está contra os bairros. Não sei onde é que o Sr. PSD, onde é que o Sr. Deputado foi encontrar essa enorme incompatibilidade em ser-se capital europeia e ser-se uma cidade de bairros. É precisamente porque se nós estimamos os bairros e que se quer uma cidade de bairros é que Lisboa se vai afirmar mais como uma cidade cosmopolita, como uma cidade europeia, como uma cidade atlântica. De maneira que, Sr. Deputado, ficámos a saber que para si o que importa é o cimento, os serviços e os bairros e a vivência das pessoas, não tem nada a ver com isto. Mas há uma coisa que eu lhe queria dizer. Foi o PSD, em 2004, que introduziu o léxico da cidade dos bairros. Até inventou aquela extraordinária figura que era o provedor do bairro, que não sabemos o que servia para quê, mas servia pelo menos para pôr em causa formalmente a autoridade dos presidentes de juntas de freguesia.
Felizmente que o PSD foi tão incompetente que não conseguiu depois dar consistência a essa sua invenção que foi o provedor de bairro. Mas ficámos a saber que o PSD não gosta dos bairros, e se não gosta dos bairros, não gosta que as pessoas tenham qualidade de vida. Essa é que é a verdade. E Lisboa, felizmente, que resistiu a esse maltrato que os seus deram à cidade. E é uma cidade de bairros e continua a ser uma cidade de bairros, e só assim é que se afirmará perante a enorme concorrência que existe hoje em dia, a nível europeu, entre as diversas cidades. E é por isso que Lisboa continua a ser preferida. Ainda há dias todos nós tivemos orgulho nisso e até aprovámos aqui uma moção, onde Lisboa é preferida pela maioria dos viajantes europeus como uma cidade de destino, como uma cidade agradável para passar férias, porque mantemos uma certa genuidade e porque queremos tratar das pessoas e queremos envolver os bairros. O PSD não percebeu nada disto, não percebeu de facto ainda nada disto, ou então tem pressa em dizer mal. Mas, Sr. Presidente, nós também estamos satisfeitos. Ao fim de 6 meses, tal como o Sr. Presidente, nós, Partido Socialista, aqui na Assembleia Municipal, podemos achar que estamos a cumprir o nosso mandato. Temos orgulho nesta autarquia e temos, de facto, iniciativas simbólicas que ultrapassam o seu simbolismo e nos dão a garantia que a Câmara está a cumprir e que se preocupa com as pessoas. Em primeiro lugar, e permita-me que eu inverta a ordem, a intervenção nas escolas e a construção de novas escolas. Como disse o Sr. Presidente, esta era uma área de ensino que tinha sido completamente abandonada pelos municípios do PSD. Até mais, durante o mandato do PSD, do professor Carmona Rodrigues, chegou-se a desviar verbas que eram destinadas às escolas para aplicar noutros programas da cidade de Lisboa. Todos nós sabemos isso. Como tinham as verbas que eram dedicadas aos tempos livres, como os senhores sabem, foram desviadas para outras iniciativas da Câmara, eram desviadas para o show-off e para a propaganda. E, portanto, nós temos muito orgulho em apoiarmos uma Câmara Municipal, apoiarmos um Executivo que privilegiou o ensino e privilegiou o investimento nas nossas crianças e no futuro da cidade de Lisboa. Em segundo lugar, Sr. Presidente, já percebemos que para o PSD, foi dito agora, obviamente que o Terreiro do Paço precisava de ser recuperado, mas a verdade é que nunca o recuperaram. A verdade é que foram sempre adiando, porventura com o medo das consequências eleitoralistas que isso poderia ter. E foi por isso que foi necessário esperar que o PS voltasse ao poder na Câmara, para que o Terreiro do Paço tenha agora um rosto, tenha agora uma visibilidade e uma personalidade que, honrando o seu passado, também a projeta para o futuro. Porque convosco o Tejo continuava a ser depositário de não sei quantos milhares de esgotos todos os dias que as pessoas largavam sobre o Rio Tejo, e aquilo continuava a estar como está. E, portanto, Sr. Presidente, isto é de facto algo que nós nos podemos orgulhar, e se amanhã podemos receber aqui a visita de um chefe de Estado, que é o chefe da Igreja Católica, com muito orgulho, com uma praça renovada, foi também devido à sua intervenção, à sua coragem política, porque não teve a mínima dúvida em intervir naquele espaço, mesmo em cima de eleições, quando muita gente lhe dizia não se meta nisso, que isso pode-nos custar a eleição, pode-nos custar a vitória. E, portanto, Sr. Presidente, nós também temos muito orgulho nessa sua intervenção e temos orgulho no resultado final que foi feito no Terreiro do Paço. Sr. Presidente, queria finalmente associar-me ao terceiro motivo de alegria. De facto, hoje a cidade pode comemorar daqui a bocado e vai comemorar na sua capital a conquista de um título de futebol para um clube da cidade de Lisboa. Já o fizemos isso aqui há uns anos atrás. Quando um outro clube da cidade de Lisboa, por acaso rival daquele que ontem ganhou o campeonato, venceu também o campeonato nacional. Aprovámos aqui uma saudação nesta Assembleia Municipal e a única coisa que eu lamento é que hoje à tarde a Conferência de Líderes não tenha aceito uma proposta que o PS fez para que pudéssemos aqui também saudar o clube da capital de Lisboa que tinha acabado de vencer um campeonato nacional. Mas esta vitória é importante para a economia da cidade de Lisboa, é importante para a autoestima dos lisboetas e é importante para a visibilidade da cidade de Lisboa, que vai ser palco durante o próximo ano de muitas competições para a Liga dos Campeões, com consequências diretas até no turismo da cidade e na visibilidade da cidade de Lisboa. Também estamos de parabéns por causa disso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rita Magrinho, do PCP.
Sr. Deputado Modesto Navarro. Peço desculpa, foi um lapso. Com tanta comiseração do Sr. Presidente da Câmara, até já estou com sede em relação a esta Assembleia. Comiseração temos nós por um Presidente da Câmara que escreve uma informação, ou introduz uma informação à Assembleia Municipal, em que fala de assuntos que aqui foram derrotados, propostas que aqui foram derrotadas, em tom, enfim, altamente de elogio para a Câmara Municipal. E vem agora trazer aspectos que são importantes, mas que são, na sua grande parte, questões de trabalho atual e futuro. E já agora, Sr. Presidente, conviria sabermos se o comportamento do Ministério da Educação em relação à cidade de Lisboa é o mesmo que o Ministério da Educação tem para os outros concelhos, desde já para a área metropolitana. Ou se essas obras não estão a ser feitas pela Parque Expo, com o dinheiro do Ministério da Educação, em grande parte, pelo menos, qual é, saudamos essa disponibilidade do Ministério da Educação, mas que o Ministério da Educação cada vez se exime mais das suas responsabilidades em relação aos municípios de todo o país, é uma realidade. Então temos que ver qual é o privilégio que esta Câmara Municipal tem em relação ao Ministério da Educação e em relação ao Governo. Portanto, vamos entrar nas matérias de facto que estão efetivamente na informação escrita do Sr. Presidente da Câmara. Esta informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal abre com mais uma apologia das grandes opções do plano para o quadriênio 2010-2013 e orçamento para 2010. As datas de referência da informação são de 1 de setembro a 31 de março de 2010. Das duas, uma. Ou a informação já estava pronta nesta última data, o que muito nos admiraria, ou o que se passou nesta Assembleia exatamente em 31 de março não passou de um obscuro episódio que, por não ser gratificante para o Sr. Presidente e para a sua maioria absoluta, não existiu nem deve ser considerado agora e no futuro. Referimos-nos, obviamente, à rejeição das grandes opções do plano e do orçamento nesse dia 31 de março, que afinal não ficará no calendário municipal do Presidente da Câmara. Ele continua impávido e sereno, como se nada tivesse acontecido e não valesse a pena ter em conta o que se disse e se rejeitou nesta Assembleia Municipal. Depois, na informação escrita, cá vêm novamente postas nos píncaros as já altamente analisadas e criticadas premissas da Carta Estratégica. Criticadas na Assembleia por deputados que trabalharam intensamente nas comissões, elaborando relatórios e propostas tão importantes que o Sr. Presidente da Câmara foi levado a escrever uma carta à Sra. Presidente da Assembleia, dizendo que teve a oportunidade, e cito, de ler atentamente os vários relatórios que as comissões elaboraram e que julga, novamente cito, que seria interessante para a melhoria do documento que não só a Câmara, mas o próprio comissariado que o elaborou, pudessem analisar, ponderar e considerar estes relatórios para eventual reformulação da proposta. Fim de citações. Afinal de contas, para que foi que o Presidente da Câmara sugeriu que, antes da apreciação em plenário desta Assembleia, fosse dada a oportunidade ao Comissariado e à Câmara de reverem a proposta à luz dos relatórios entretanto produzidos, tal como escreve no último parágrafo desse ofício enviado à Presidente da Assembleia? Se foi para ter em consideração relatórios, pareceres e documentos anexos das comissões, então porque insiste nos mesmos eixos e matérias que foram postos em causa e que devem ser analisados e revistos? Onde está a boa-fé dos processos perante o adiamento que esta Assembleia aceitou, dando um mês à Câmara para novo envio de documentos? Ou todas estas voltas e reviravoltas acontecem para retardar o plano estratégico, fazendo avançar a revisão do PDM com a inclusão de matérias estratégicas mais simplificadas e decisivas? É pôr o PDM à frente da Carta Estratégica e do Plano Estratégico, e nós não estamos de acordo com esse caminho tão airoso quanto inquietante para o futuro da cidade que queremos.
Ao todo, na informação escrita do Sr. Presidente da Câmara, temos 6 páginas de insistência mecânica e absurda em propostas e matérias que foram rejeitadas, umas e outras estão suspensas a aguardar novas revisões e enriquecimentos necessários e inadiáveis. Quanto ao Regulamento Geral das Taxas e Preços, outra questão altamente referida na informação escrita, temos bem presente que foi um processo iniciado em 2009 e defeituoso, com antecedentes de avaliação necessária de processos e matérias que não foi feita, confusões, desautorizações da Câmara em relação à proposta 104/2010, após ter sido votada, que foi depois negociada pelo Presidente da Câmara com algumas associações interessadas. Houve mudanças repentinas, novas propostas foram levadas à Câmara também por decisão da Assembleia, tentativas de lançar para este órgão deliberativo o ónus de uma atrapalhada que ficou como ficou, depois de negociações diversas e em corredor estreito de última hora. A bem dizer, Sr. Presidente da Câmara, seria melhor não tocar no assunto e aceitar uma proposta sensata que lhe fizemos, em nome do PCP, de rever este regulamento dentro de 6 meses e de ter efetivamente em conta o que comerciantes de mercados da cidade e associações disseram, em protesto, ainda na altura do debate e votação em que principiou por ser uma proposta e acabou feita em 4 documentos mal amanhados e a precisarem de uma grande volta levada a cabo com a audição atempada das entidades e dos municípios de Lisboa. Na introdução do Sr. Presidente da Câmara à informação escrita, lá vêm novamente planos de pormenor, alterações e outros instrumentos que é necessário acompanhar. Um regulamento do Conselho Municipal de Desporto posto em consulta pública, há alguns processos de realojamento, bem como um plano de pavimentos e vias de Lisboa 2010, assim gostosamente chamado e que muito saudamos. Serão 280 os arruamentos inventariados para intervenção, o que nos parece um passo que tem de ser dado com urgência, sem perder tempo em propaganda, considerando que esta cidade não estava tão mal de pisos, ruas e avenidas desde o final da década de 1980. E é disto, Sr. Presidente da Câmara, de coisas concretas e tão raras que a cidade precisa. Ou seja, que não se repita neste ano o que aconteceu em 2009, porque falar de 6 meses devia-se falar do ano passado todo. Ou seja, que não se repita neste ano o que aconteceu em 2009 na atividade da Câmara Municipal, por exemplo, com uma taxa de execução de 41% em reabilitação urbana, de 35% em parque edificado e património, de 19% em segurança dos cidadãos, de 1% em orçamento participativo. Mas disso, do relatório de gestão e demonstrações financeiras de 2009, falaremos em próxima sessão desta Assembleia. Apenas queremos esclarecer aqui, em nome do Grupo Municipal do PCP, que tal discussão e votação não se fez na terça-feira passada, por proposta apresentada pelo representante do Grupo Municipal do PSD em Conferência de Representantes, realizada nesse mesmo dia. Proposta que poderia ter sido antecipada e com razões respeitáveis, de modo a que não se fizesse uma reunião tal como acabou por acontecer, ainda por cima precipitadamente criticada no seu escasso conteúdo, exatamente por um vereador do PSD na Câmara Municipal. Aceitámos as razões apresentadas pelo Grupo Municipal do PSD, mas devemos ter em conta a eficácia e o funcionamento regular e adequado desta Assembleia Municipal. Precisamos, na parte do ano que resta depois desta informação escrita, de mais trabalho efetivo da Câmara, sem reuniões e atitudes de propaganda, promessas e demagogia, com a resolução de problemas concretos, por exemplo, nos mercados dos Olivais, de Alcântara e Campo do Ourique, entre outros, na limpeza e higiene urbana, no apoio aos trabalhadores da EML, que estão a viver situações complicadas no dia-a-dia da cidade e não têm ainda subsídio de risco. E, sobretudo, com medidas direcionadas para a resolução dos grandes e pequenos problemas do cotidiano da cidade em todas as áreas da responsabilidade municipal. É tempo de lançar mãos à obra, Sr. Presidente, nos transportes e na mobilidade, na segurança e no bem-estar das populações, na resolução eficaz do que a cidade precisa para reaver população, para se reorganizar e reforçar no trabalho e na habitação, na renovação e vitalidade dos tecidos sociais, nas atividades culturais, desportivas e sociais para as populações e com as juntas de freguesia, no encontro e na participação que todos anseiam e que já tardam, nas dificuldades crescentes de uma vida insuportável, de resistência e de luta por direitos essenciais que estão a ser negados e destruídos também em Lisboa.
A terminar, saudamos as notícias sobre o IPO e a possibilidade de modernização levada a cabo no mesmo espaço onde está situado. Foi o que sempre defenderam os que lá trabalham e o que apoiamos, mesmo quando outros ajoelharam e agradeciam a mudança para outros lados. Já agora, aguardemos boas notícias e atitudes positivas da Câmara face a ameaças de encerramento de 2 hospitais da zona ocidental de Lisboa. Já chega o que fica em relação ao encerramento de hospitais na zona central da cidade, que aí estão como ameaças. Para empobrecimento e esvaziamento letal de Lisboa, já se foi demasiado longe na programação e desenvolvimento de projetos de destruição de património, identidade e lugares essenciais da vida, da história e do futuro da cidade. Só mais uma palavra em relação aos bairros e às juntas de freguesia. Esta questão da modernização administrativa é muito apregoada, mas temos que ver efetivamente no terreno concreto da discussão e da análise e não apregoar os bairros em substituição das juntas de freguesia, porque, para além do mais, é um gravíssimo erro autárquico que não pode ser cometido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, do CDS. Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, caros colegas, boa tarde a todos. O país vive uma crise económica e financeira de repercussões graves, repercussões gravíssimas. É uma crise que afeta Lisboa, afeta os lisboetas e sobre essa crise, sobre esta situação em que vivemos, o Senhor Presidente de Câmara, que preferiu vir fazer uma apresentação que nada tem a ver com a informação escrita que distribuiu, nada disse. E era importante que dissesse, porque enquanto Presidente da Câmara Municipal há responsabilidades autárquicas na forma de ajudar os lisboetas a enfrentar a crise que atravessa. E seria preferível tê-lo ouvido falar sobre a situação financeira desta Câmara, sobre o peso fiscal que assenta sobre os lisboetas e sobre as opções de gestão que esta Câmara tem feito nos últimos tempos. Isso é mais importante, ou seria mais importante, do que ouvirmos falar do Volvo Ocean Race, da Moda Lisboa ou do Rock in Rio. É que os lisboetas hoje estão mais preocupados em saber como é que vão chegar ao dia da manhã do que em saber como é que vão participar ou assistir a qualquer uma destas iniciativas. Olhamos então para a situação financeira desta Câmara, que é aquela que permite já olhar para os resultados desta gestão. E são esses resultados que permitem agora ao CDS, mais uma vez, não só criticar os resultados, como apresentar a sua alternativa. É que não basta, e tenho tentado fazê-lo sempre que subo esta tribuna, apresentar ou críticas aos resultados que o socialismo tem trazido a Lisboa. É preciso explicar, com alternativas, o que é que poderia e deveria ter sido feito de diferente. E é por isso mesmo que insisto tanto, desde que assumi a liderança da bancada do meu partido, em evidenciar as diferenças que separam a política socialista, que é do PS, e a alternativa que constaria do CDS. E a alternativa que o CDS representa não assenta numa discordância formal, como se apenas a forma estivesse em causa. Nem assenta numa discordância subjetiva, como se apenas os protagonistas tivessem que ser substituídos. Assenta na convicção de que é preciso romper com o socialismo. Socialismo entendido aqui no seu sentido próprio e não no sentido partidário. Socialismo que se transformou num consenso nacional. É por isso que os lisboetas conheçam, por fim, uma alternativa que não passe por uma Câmara Municipal tentacular que, numa altura de crise, nos vem falar de grandes eventos. Numa Câmara Municipal que soma competências e que alarga diariamente o seu espaço de intervenção. É preciso que os lisboetas conheçam, por fim, uma alternativa que impeça que as reflexões feitas acerca do papel desta Câmara continuem a ser feitas sem que alguém se atreva a indicar, afinal de contas, onde é que esta Câmara está a mais e onde é que esta Câmara deveria sair. É que, senhores deputados, não é possível reduzir passivo, nem reduzir despesa, nem conter endividamento, sem uma reflexão séria e uma vontade firme de reduzir a dimensão e a intervenção desta Câmara. E é por isso que o socialismo não serve. Nem o socialismo, nem as suas derivações ideológicas que teimam em não querer reformar o essencial.
É, aliás, curioso que a Carta Estratégica trazida a esta Assembleia, que vigorará para os próximos anos, não tenha uma reflexão, sequer ténue, sequer lateral, sequer em esboço, sobre como reduzir a máquina tentacular da Câmara. Antes, pelo contrário, o que ali se encontra com o voluntarismo assinalável são propostas destinadas a fazer da Câmara Municipal de Lisboa o coração da cidade. Mas o coração da cidade, sem o qual Lisboa morre, não é a Câmara Municipal. São as pessoas, são os lisboetas que são o coração da cidade, são as suas escolhas que fazem esta cidade avançar. E os resultados do voluntarismo do socialismo, que vê a intervenção camarária como solução para todos os males, estão à vista. Aumento do passivo. No ano de 2009, o aumento foi para cerca de 455 milhões de euros, um aumento de 30% do passivo desta Câmara no ano de crise. Aumento do que a Câmara gasta por habitante. O rácio das despesas de funcionamento versus população de Lisboa atingiu em 2009 563 euros por habitante, quando em 2008 era de 547. Aumento da relação entre impostos diretos versus população de Lisboa, que atingiu em 2009 574 euros por habitante. Em 2008 era 541 euros por habitante. Aumento da dívida bancária de 71,2 milhões de euros. Aumento do prazo médio de pagamento aos fornecedores de 148 dias em 2008 para 152 dias em 2009. Aumento do valor da dívida a terceiros a médio e longo prazo, que aumentou 55,1 milhões de euros, representando um agravamento de 8,41%. O montante de despesas correntes ascendeu a 463,6 milhões de euros, ao qual se soma o valor dos compromissos por pagar de 37 milhões de euros, totalizando 500,6 milhões de euros, face a 2008, em que o valor total foi de 452,7 milhões de euros. A taxa de execução da receita em matéria de venda de bens de investimento em 2009 fica-se pelos 8,7% dos 91,8 milhões de euros que estavam orçamentados. A taxa de execução do plano de atividades do ano 2009 foi de 68%, o que representa já uma redução face a 2008, que tinha sido de 82,4%. Os custos com o pessoal subiram de 353,9 milhões de euros para 377,5 milhões de euros em 2009. O aumento da receita por cobrar são já 195,5 milhões de euros de receita por cobrar, o que representa um agravamento de 7% face ao ano anterior, sem que nenhuma medida tenha sido tomada para contrariar esta situação. Estes são os resultados do voluntarismo socialista. E é preciso, de uma vez por todas, dizer preto no branco que temos Câmara a mais, temos administração pública a mais, temos empresas a mais. E tudo isto sem o retorno devido. Tudo isto sem que a cidade melhore e sem que a situação financeira se recomende. Antes, pelo contrário, não há qualquer retorno para os lisboetas e a situação financeira agrava-se cada vez mais. E numa informação escrita, vamos ouvir falar sobre Moda Lisboa e Volvo Ocean Race. Não interessa agora comparar intenções. Interessa atentar nos resultados financeiros, e eles são maus e não auguram um bom futuro para a cidade de Lisboa. Aliás, é preciso não esquecer, senhores deputados, que o peso da Câmara Municipal é de tal ordem, a gravidade da situação financeira é de tal ordem, que esta Câmara se viu obrigada, num ano de crise, a aumentar tudo o que deveria estar a diminuir. Aumenta impostos em vez de os diminuir, aumenta taxas em vez de os diminuir, aumenta o passivo em vez de o diminuir, aumenta a despesa em vez de a diminuir. É por isso que o socialismo não serve. E não digo isto como se o socialismo tivesse um qualquer defeito genético de incapacidade. Eu não faço política dessa forma. E não digo isto como se os senhores vereadores ou como se o senhor Presidente tivesse uma qualquer falta de vontade de melhorar a cidade de Lisboa, e uns são bons para a cidade e outros são maus para a cidade. Não é essa a minha forma de fazer a intervenção política. Eu digo que o socialismo não serve porque está preso a uma visão centralista, estatista da gestão municipal. Para os socialistas, o papel da Câmara Municipal é tão essencial, tão vital, é tão necessário, que sem a Câmara de Lisboa, seja em que área for, os resultados e a vida da cidade piorarão de forma irreversível. É por isso que o socialismo não consegue ser uma solução para os problemas que esta cidade agora enfrenta nos dias de hoje. Não me ouvirá, por isso, Sr. Presidente, dizer-lhe que o considera relaxado perante o aumento do passivo e do endividamento da Câmara, ou que o considera indiferente ao esforço tributário que faz incidir sobre os lisboetas. Aquilo que me ouvirá dizer, aquilo que me tem ouvido dizer, é que a sua visão socialista da cidade o impede de ter à sua disposição as ferramentas necessárias para resolver este problema. E essas ferramentas, Sr. Presidente, não estão na muito socialista forma de encarar a fiscalidade, as taxas, o endividamento e o passivo. As ferramentas estão numa alternativa de redução do peso desta enorme máquina que não só está obsoleta, como está obsolenta. A alternativa está na especialização da Câmara nas áreas prioritárias. Pode lá conceber-se que a taxa de execução em matéria de segurança dos cidadãos tenha sido de apenas 19%.
Como é que se pode explicar que a taxa de execução no parque edificado e património tenha sido apenas 35%? Ou como é que podemos justificar que a execução na reabilitação urbana se tenha ficado por 41%? Ou que não se tenha ido além dos 52% na prevenção e mobilidade rodoviária? Estas taxas de execução revelam a confusão de prioridades a que conduz o socialismo, que em tudo quer intervir, que sacrifica áreas que para o CDS são fundamentais para a revitalização da cidade. É preciso, sinceramente, que haja alguém nesta Assembleia que tenha a coragem de vir dizer que ou há um esforço sério de redefinição do papel desta Câmara ou a situação caminha para o descalabro. É esse o sentido da nossa intervenção e tem sido esse o contributo que temos tentado deixar nesta Assembleia. Para esse esforço contarão com o nosso apoio. E se o caminho for como até aqui, contarão com a nossa substantiva e material oposição. É que teria sido preferível assumir os erros cometidos e a situação financeira desta Câmara e de encontrarmos aqui todos, em conjunto, formas de ajudar os lisboetas a atravessar esta crise do que ouvirmos falar daquilo que ouvimos falar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Casimiro, do Bloco de Esquerda. Boa tarde. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Deputados. Queria-me pronunciar verdadeiramente, ou sobretudo, sobre o ponto de ordem de trabalho em discussão. A informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ou melhor, sobre a não informação escrita do Sr. Presidente. Com efeito, toda a informação escrita está baseada em pressupostos que não existem, ou seja, a aprovação das grandes opções do plano e o orçamento para 2010. Sabemos agora, todos nós, que a proposta de orçamento para 2010 já está desatualizada, pois partia de premissas que o passivo global da Câmara Municipal, no final de 2009, eram de 1.550 milhões de euros e, afinal, veio-se a verificar que era de 1.952 milhões de euros, ou seja, mais 455,6 milhões de euros, mais 30,5% em relação ao exercício de 2008. As dívidas a terceiros agravaram-se em 4,7%, totalizando 1.168,6 milhões de euros. Por outro lado, as previsões quanto ao pagamento da dívida para 2010 não foram apresentadas. Lamentavelmente, a casa não está arrumada, contrariamente àquilo que foi dito e prometido ao povo de Lisboa há 6 meses atrás. O Bloco de Esquerda estava à espera que a dita informação abordasse a situação em que se encontram as empresas municipais, algumas numa situação fora de controle, em que necessitam de injeção de capital. Na última Assembleia falou-se aqui muito da situação da EPUL e na anunciada falência técnica, da sua fragilidade financeira, pois são necessários 10.400 milhões de euros ao seu equilíbrio financeiro, que fechou as contas de 2009 numa situação de falência técnica pelo 3º ano consecutivo. É fundamental desenvolver o debate sobre a reestruturação do Parque Empresarial Municipal. A derrocada da passada quinta-feira na Graça é apenas a ponta do iceberg da degradação do edificado de Lisboa, o que relança o debate se se quer a sério falar da urgência de uma nova política municipal de habitação e reabilitação para Lisboa, que contemple os lisboetas de menores recursos e excluídos do mercado de habitação. A importância de se lançar mãos de um instrumento adequado à implementação de uma estratégia municipal assente no primado da oferta pública de habitação, com uma perspectiva social sobre a aposta na orientação especulativa do mercado imobiliário, por vias das empresas municipais, como, aliás, o Bloco de Esquerda tem vindo a apresentar. Insistimos que é preciso voltar a desenvolver políticas que dêem prioridade às pessoas, que permitam estancar a hemorragia de cerca de 10 mil habitantes por ano, que há 30 anos sangra a capital. É preciso tomar medidas urgentes para evitar o perigo iminente de derrocada de 1.117 edifícios municipais e não municipais e para os 6.800 em mau estado de conservação. É fundamental promover a qualidade habitacional, recuperar a cidade histórica, garantir o centro reabilitado e habitado, livre da especulação imobiliária. Insistimos nas propostas, mas dir-me-ão que para realizar estas intervenções é preciso dinheiro que a Câmara não tem. Mas há escolhas que a Câmara tem que fazer.
Desta vez, na derrocada da graça, felizmente que não morreu ninguém. Ou se é exigente perante o Poder Central, ou se é exigente perante o Poder Central. É fundamental ações que privilegiem a reabilitação urbana, aproveitando e valorizando o património imobiliário de Lisboa e a sua identidade que passa pela recuperação do seu património. Mais do que fazer nova cidade, é necessário reabilitar o existente. Pelo que insistimos que é preciso efetivamente que se reivindique e se coloque em prática uma política especial de reabilitação urbana para os grandes centros urbanos como Lisboa. Um novo PER aplicado à reabilitação que sirva às pessoas, tenha em conta as suas carências, se repovoe a cidade e seja gerador de emprego. Sr. Presidente da Câmara, Sra. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Deputados. Na nossa opinião, a solução para arranjar dinheiro não está nas políticas de privatização da habitação social da nossa cidade, que corresponde a uma desresponsabilização social pública da Câmara. É preciso dizer, com muita firmeza, que não é desta forma que se resolve os problemas dos bairros sociais de Lisboa. Chamamos a atenção para uma passagem do documento 1 da Carta Estratégica, que está entrada em discussão, em que se realça que a tendência para a privatização do património habitacional público diminui a bolsa de fogos ao dispor das entidades públicas, que é um instrumento essencial para poder intervir ao nível do mercado da habitação. Com efeito, a propriedade de muitos dos alojamentos foi transferida para os inquilinos, sem que houvesse preocupação de se apurar se estes tinham capacidade para fazer a manutenção do alojamento. Em consequência, as condições de habitabilidade dos ocupantes proprietários de mais fracos recursos começaram a degradar-se. Pensamos, pois, que a Câmara deve repensar a sua política em levar para a frente a venda das 482 habitações sociais que podem dar algum dinheiro, mas que não é uma solução. Por último, uma chamada de atenção para o Orçamento Participativo de 2009, que tem uma taxa de execução diminuta de 1%. Constatamos que, para além da verba inicialmente prevista de 5 milhões de euros, passaram para cerca de 2 milhões de euros em virtude do financiamento de algumas horas previstas, nomeadamente das pistas recicláveis e corredor verde, poderem ser pagas ao abrigo dos protocolos com parceiros externos. A taxa de execução é inadmissivelmente baixa. Esta falta de empenho da Câmara Municipal de Lisboa na execução das obras e das prioridades eleitas pelos lisboetas é uma manifesta falta de respeito democrático da vontade popular. Importa vincar que a Câmara Municipal de Lisboa é obrigada a cumprir o mandato que advém das escolhas legitimamente sufragadas das populações, porque o orçamento participativo não é um mero exercício de retórica, mas sim o aprofundar do efetivo de gestão democrática e de proximidade da coisa pública. O Bloco de Esquerda teve a responsabilidade de lutar e ganhar o combate pela implementação dos primeiros passos do orçamento participativo, iniciado na Câmara Municipal de Lisboa, e continuará empenhado para efetivar este processo de gestão democrática e próxima dos cidadãos. Tal como sempre defendemos, é preciso consolidar a experiência do orçamento participativo com caráter deliberativo e vinculativo, aperfeiçoando o atual processo através da aposta na participação presencial e na discussão coletiva, em complemento ao debate na internet. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rosas, do MPT. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. O Grupo Municipal do Partido da Terra analisou a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que hoje é submetida à apreciação desta Casa, tendo detectado algumas situações duvidosas que, no mínimo, gostaríamos de ver esclarecidas. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Câmara informa para a necessidade da celebração de contratos de prestação de serviços com a Ordem dos Arquitetos, para a intervenção desta ordem no domínio dos concursos de concessão que a Câmara pretende lançar. Refere ainda que, e passo a citar, a figura do concurso de concessão constitui, nos termos do Código dos Contratos Públicos, um procedimento especial cuja tramitação se reveste de múltiplas especificidades. Nomeadamente, deverá ser assegurado que a identidade dos concorrentes autores dos trabalhos de concessão apresentados só seja conhecida
depois de elaborado o relatório final. Neste ponto, gostaria que o Sr. Presidente explicasse como é que pretende salvaguardar precisamente e cito, identidade dos concorrentes autores dos trabalhos, quando convida a Ordem dos Arquitetos, que, como também se refere, é a associação pública representativa dos licenciados e detentores de diploma que exercem a profissão de arquiteto, e onde, naturalmente, os arquitetos que pretendam concorrer a concursos lançados pelo município de Lisboa se encontram representados. Será que o Sr. Presidente quererá repetir algumas situações escandalosas que aconteceram durante o seu anterior mandato, como foi o caso do Hotel Altis Belém? Situação essa que, como todos sabemos, alguém elaborou o projeto de concessão do dito hotel e depois, já em fase posterior e no Executivo Camarário, esse mesmo alguém promoveu a necessária autorização para a construção. Para já não dizer que se trata de um verdadeiro mamarracho à beira do Rio Plantado. Aliás, cumpre dizer que essa situação foi por nós denunciada durante a campanha eleitoral para as eleições intercalares de 2007. Perguntarei ainda se o Sr. Presidente pretende também dar algum recado aos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa, que, por acaso, são arquitetos e que, por acaso, até desempenham funções nessa qualidade. Pretenderá o Sr. Presidente afirmar junto desta Casa que a Câmara Municipal de Lisboa não tem arquitetos capazes, idóneos e em número suficiente para fazerem esse trabalho? Trabalho esse para o qual o município lhes paga a respectiva remuneração salarial? Ora, tudo isto nos deixa um pouco perplexos, uma vez que a Câmara tem 2.214 técnicos superiores nos seus quadros e que, supostamente, alguns serão arquitetos. Já agora, Sr. Presidente, quanto é que estes contratos de prestação de serviços celebrados ao abrigo de tal pretenso protocolo de colaboração irá custar aos municípios de Lisboa? Quais são as contrapartidas que a cidade vai receber? E, finalmente, e talvez de maior importância, qual é a finalidade deste protocolo? Não teria sido oportuno apresentar planos em concreto antes de assinar qualquer protocolo? Será que tal proposta não terá vindo de algum dos senhores vereadores que, por acaso, até já presidiram essa tal ordem profissional? No fundo, Sr. Presidente, o que o Partido da Terra gostaria de saber é quem é que vai ganhar com esta ratice que, mais uma vez, se pretende fazer aos municípios de Lisboa. Outra questão que nos levantou algumas dúvidas, pelo menos no que respeita à seriedade da mesma, é aquele em que o Sr. Presidente da Câmara fala do Programa Biodiversidade Lisboa 2010-2020. Quero, desde já, frisar que o Partido da Terra, de índole programaticamente ecologista e ambientalista, apoia todo o tipo de planos que visem promover a biodiversidade, desde que seja num contexto de verdade e de seriedade. O que não podemos, nem queremos, é pactuar com falsas propostas como o que o Sr. Presidente apresenta na sua informação escrita, quando, por um lado, fala em aumentar e melhorar os espaços verdes da cidade e, por outro lado, dá carta branca ao seu vereador do Ambiente, que, como todos nós sabemos bem, tem uma paixão a de abater árvores a torto e direito por esta Lisboa fora. Com esta proposta, Sr. Presidente, propõe-se, só neste ano, e sem dúvida um custo considerável para os lisboetas, plantar, e cito, mais de 6.000 árvores, sendo que depois dará carta de alforria ao vereador do Ambiente para que este, com total liberdade, se encarregue de marcar com um X as árvores que aquele decidir abater. Isto é que é um verdadeiro atentado à biodiversidade. Na sua informação, o Sr. Presidente fala também em reduzir em 50% o trânsito na Baixa. Como todos nesta Casa sabemos, tal diminuição dramática do trânsito, sem recorrer a uma política faseada de redução, tem como resultado o caos e a anarquia, a que temos vindo a assistir ao longo deste e do último mandato camarário. Na realidade, Sr. Presidente, o que agora os lisboetas têm é mais engarrafamentos do que antes, mais carros, carrinhas e autocarros parados a emitirem gases poluentes. Em suma, mais dificuldades para os lisboetas no seu dia-a-dia. Como diz, e muito bem na sua informação, e passo mais uma vez a citar, uma Câmara que cuida bem da cidade, uma cidade das pessoas, uma cidade dos bairros, uma cidade preparada para os grandes desafios do futuro. Não poderá, pensamos nós no Partido da Terra, ignorar as insistentes reclamações que os moradores e os comerciantes da Baixa têm vindo a apresentar desde que esta polémica e demagógica medida lhes foi imposta por Vossa Excelência. Já no que toca à informação dos serviços camarários, também aqui alguns dados nos suscitam pequenas referências que gostaríamos de passar a indicar.
A título de curiosidade, atente-se aos dados apresentados pelo Departamento de Gestão dos Recursos Humanos, que, na página 33 do relatório, e relativamente à afetação nos gabinetes dos vereadores, indica que no gabinete do vereador Sá Fernandes haverá 7 afetações de entre os funcionários camarários. Isto é, serão objeto de mobilidade interna. E 7 contratações de prestadores de serviços, ou seja, do exterior. Mas mais interessante será, sem dúvida, notarmos o que se passa com as afetações ao gabinete da senhora vereadora Helena Roseta, que terá uma afetação interna contra, pasme-se só, 7 trabalhadores contratados no regime de prestação de serviços. Julgo que, neste caso, e em resposta, talvez, a uma das minhas dúvidas anteriores, se tratará certamente da contratação de mais alguns arquitetos de que a Câmara tanta falta tem. Já no que respeita à Direção Municipal das Finanças e, mais concretamente, no que respeita às receitas da execução orçamental março de 2010, aspectos sumários, refere-se ali, na página 44, sobre o ponto referente às receitas liquidadas e não cobradas no grupo das taxas e outras penalidades, que cerca de 3,4 milhões são relativos à ocupação da via pública e publicidade. Gostaria o Partido da Terra saber, Sr. Presidente, o que quer isto dizer. Tratar-se-ão de valores referentes a receitas do município que, por um motivo ou outro, se isentou do respectivo pagamento, isenções do tipo daquela que Vossa Excelência pretende submeter a esta Casa para ajudar à realização do Rock in Rio, e que dizer relativamente ao ponto 5 do item referente às despesas na página 46, onde se indica que a Câmara Municipal de Lisboa pagou 534 mil euros a juros de cessão de créditos relativos à AML. Continuamos a assistir a uma empresa municipal que continua a gerar despesa em vez de receita, como deveria? Estas, Sr. Presidente, são apenas algumas das nossas dúvidas e que gostaríamos de ver clarificadas da análise que efetuámos à sua informação escrita sobre os meses de fevereiro e março do corrente ano. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cláudia Madeira, do PEV. Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Analisando a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa... Ó, Sr. Deputado, não posso permitir isto. Desculpe, Sr. Deputado Gonçalo da Câmara Pereira. Vamos acabar com isso. Isto não se faz. Não é maneira de se interpelar as pessoas, principalmente não... Desculpe, Sr. Deputado, agradeço-lhe que não façam chicana. A senhora deputada estava a falar, é preciso respeitar. Senhor Deputado Gonçalo da Câmara Pereira, agradeço-lhe que modere os seus termos. Senhora Deputada, peço-lhe desculpa por este hemiciclo. Faça favor de continuar a sua intervenção. Obrigada. Analisando então a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa referente ao período de 1 de fevereiro a 31 de março de 2010, surgem algumas questões sobre as quais gostaríamos de ter alguns esclarecimentos. Algumas que constam neste documento, outras precisamente porque não constam. Em primeiro lugar, o complexo desportivo do Casal Vistoso, que é composto por diversas estruturas desportivas, como um pavilhão, piscina, ginásio e campo de jogos, e que é diariamente frequentado por centenas de desportistas das mais variadas modalidades, recebendo inúmeras provas desportivas, continua sem serviço de cafetaria. Conforme se pode ler nas informações fornecidas pelo Departamento de Desporto, página 106, o pavilhão Casal Vistoso foi a instalação desportiva que apresentou uma maior taxa de ocupação, 73% em março e 72% em fevereiro. Ora, se existe um espaço de cafetaria totalmente equipado e pronto a funcionar, mas que não funciona, e tendo em conta que as máquinas de distribuição automática são os únicos locais onde desportistas e funcionários podem adquirir alimentos dentro do espaço desportivo, não será natural que nos questionemos por que razão não põe a Câmara esta cafetaria a funcionar? Como se sabe, os artigos disponibilizados nestas máquinas são maioritariamente pouco saudáveis, não proporcionando uma alimentação equilibrada, muito menos quando a prática desportiva pressupõe necessidades alimentares especiais.
E quando sabe também que o número de doenças ou perturbações alimentares tem aumentado nos últimos tempos, designadamente nas crianças, de forma considerável. Relembramos que esta matéria foi alvo de uma recomendação dos Verdes, aprovada por unanimidade em dezembro de 2008, portanto a Câmara já teria tido tempo mais do que suficiente para resolver esta situação, que tem originado queixas por parte dos frequentadores deste espaço desportivo. Ainda sobre o complexo desportivo do Casal Vistoso, e porque a este problema juntam-se-lhe outros, por exemplo, o pavimento do interior do recinto está em más condições e cai água do teto. Também o pavimento exterior se encontra danificado, havendo várias placas de cimento soltas que, em tempo de chuva, fazem com que a água se acumule, tornando-se difícil e perigoso lá passar. Segundo do que consta na informação escrita, encontramos algumas, poucas, referências à Agenda 21 local, mas que pouco adiantam sobre o que se está a fazer. Em setembro de 2007, por iniciativa dos Verdes, esta Assembleia aprovou, por unanimidade, uma recomendação exatamente sobre este tema, onde se recomendava a apresentação da calendarização do processo de elaboração da Agenda 21 local. Esta apresentação dever-nos-ia ter chegado até ao fim de janeiro de 2008, mas passados mais de 2 anos sobre este prazo, sem que nada sobre a matéria nos chegasse, gostaríamos hoje de saber se a Câmara pretende realmente apresentar esta calendarização ou se pura e simplesmente se esqueceu ou ignorou a recomendação aprovada nesta Assembleia por todas as bancadas. Terceiro, este ano 2010 foi declarado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional da Biodiversidade e a autarquia estabeleceu como meta ambiental conseguir um aumento de 20% no nível da biodiversidade até 2020. No programa Biodiversidade Lisboa 2010-2020 encontramos algumas medidas a adotar no Parque Florestal de Monsanto, que, tal como menciona o programa, tem uma biodiversidade riquíssima, quer seja a nível de fauna, onde são apontadas cerca de 90 espécies, ou de flora, sendo possível encontrar 56 espécies diferentes. Concordamos, obviamente, com estas medidas, como a limpeza de infestantes, as rotas e a elaboração de um guia. Mas não podemos deixar de perguntar como se quer tentar aumentar a biodiversidade em Lisboa quando nos deparamos com atentados atrás de atentados num dos locais mais favoráveis à biodiversidade, o Parque Florestal de Monsanto. Aliás, sobre esta situação temos vindo a alertar ao longo de várias reuniões. É o campo de tiro que lá continua, não sabe por quanto tempo, é a subestação elétrica da REN, é a tentativa de se passar para lá o Regimento de Sapadores Bombeiros e o Departamento de Proteção Civil Municipal e tudo mais que considerarem que não cabe na cidade vai para Monsanto. Também outros espaços verdes na cidade são ricos em biodiversidade e a intervenção da Câmara em determinadas situações não se coaduna minimamente com os objetivos anunciados pela autarquia, como, por exemplo, a intervenção no Jardim do Príncipe Real e a remoção das laranjeiras da Praça de Alvalade, que não sabe onde estão e em que estado. Cada espaço tem o seu contributo e a sua importância para a diversidade biológica e qualquer intervenção a que esteja sujeito deve acautelar exatamente que não trará perdas a nível da biodiversidade. É assim que a autarquia aumentará o nível de biodiversidade? Não nos parece. Por este caminho não conseguirá sequer preservar a biodiversidade existente, quanto mais aumentá-la. Um quarto ponto que carece de algumas explicações, na página 52, no relatório dos serviços do Departamento de Planeamento Urbano, encontramos referência a um estudo de urbanismo de proximidade para o bairro de Alvalade. Gostaríamos de obter mais alguma informação sobre esta matéria, nomeadamente em que consiste este estudo, o que se pretende fazer, que problemas serão resolvidos, como e quando. Esta zona apresenta alguns problemas, como a falta de estacionamento, a ocupação abusiva dos passeios e as condições dos logradores. Já em 2008 foram precisamente estas queixas que dominaram a reunião descentralizada da Câmara. O que foi feito, entretanto, para resolver estes problemas dos moradores? Uma outra questão levantada foi a falta de tempo que os peões têm para atravessar com o semáforo verde, ao que o Sr. Presidente da Câmara respondeu, e passo a citar, os serviços de tráfego seguem uma doutrina contrária à deste Executivo. Considera o Executivo que neste momento estes serviços já não têm as prioridades misturadas, como afirmou na altura? Considera que este problema foi resolvido tanto na zona de Alvalade como em tantas outras em que os peões se queixam justamente do mesmo? Para terminar, os Verdes gostariam de ver esclarecidas mais algumas situações que muito estranhamos não constarem desta informação escrita. Relativamente ao Departamento de Obras, Infraestruturas e Saneamento e a sua transferência da Avenida Almirante Reis para a Quinta da Bela Flor, e uma vez que apenas encontramos a seguinte alusão na página 127, obras de remodelação de espaço comercial
para as novas instalações do 2, Quinta da Bela Flor, obra em curso, gostaríamos de saber em que condições foi feito este processo de transferência, os trabalhadores e os seus representantes foram devida e antecipadamente informados e esclarecidos e se considera o Executivo que, a nível de acessibilidade e de áreas disponíveis, as novas instalações têm mais condições. Última questão, sobre a situação do refeitório de Alcântara, por sinal um dos que serve maior número de refeições diárias, com uma média de 179 refeições por dia, e tendo em conta que as funcionárias da cozinha trabalham em condições precárias há mais de um ano, com falta de água quente, e que para terem água aquecida têm que colocar recipientes ao lume e transportá-los de um lado para o outro. E, além disso, depois de terminado o seu trabalho, estão também impossibilitadas de utilizar o balneário, precisamente porque não há água quente. Gostaríamos de ouvir o que tem a Câmara Municipal de Lisboa a dizer sobre esta situação. Qual a explicação para que estas trabalhadoras estejam sujeitas a estas condições penosas e do que está o Executivo à espera para resolver esta situação? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Grave, do PSD. Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Antes do mais, e a título pessoal, permita-me, Sr. Presidente, partilhar da sua alegria com a vitória para o campeonato de futebol do Benfica, que realmente é um dos vários clubes desta cidade. Mas agora, entrando na ordem de trabalhos e naquilo que concerne à informação escrita do Sr. Presidente e, essencialmente, à forma como a apresentou aqui hoje, permita-me, Sr. Presidente, ir buscar um único exemplo para tentar ilustrar o que é uma atitude completamente, em minha opinião, desfasada da realidade da cidade de Lisboa. Se atendermos à informação prestada pela Polícia Municipal sobre a atividade que desenvolve há largos anos no lar do Intendente, nesta informação escrita não encontramos uma palavra. Entre aquilo que o Sr. Presidente entende ser o esplendor da moda Lisboa, a visita de Sua Santidade o Papa, os campeonatos de futebol, as corridas de barcos, Sr. Presidente, realmente sobram pelo meio as pessoas. Sobram as pessoas como, por exemplo, as que estão no lar do Intendente, onde a tal Polícia Municipal é suposto desenvolver alguma atividade, que lidam diariamente com a questão da toxicodependência a céu aberto, da prostituição, dos furtos sistemáticos. Nem uma palavra, Sr. Presidente. Temos Sua Santidade o Papa, temos o Benfica e as pessoas. Parece que as pessoas acabam por realmente só serem, de alguma forma, representadas num órgão que tem tanta legitimidade, quer do ponto de vista do facto de ser constitucionalmente consagrada e ser democraticamente eleita, que são as juntas de freguesia. E não vale a pena tentar elidir a representatividade das juntas de freguesia com a criação de qualquer outro órgão ou qualquer outra figura que de alguma forma confunda aquilo que é a representatividade de uma junta de freguesia e o eco que faz das preocupações das populações e que tantas e tantas vezes não vemos escutada nem ouvida por parte de Vossa Excelência. Sr. Presidente, concluo dando-lhe um exemplo concreto daquilo de que falo. Quero convidá-lo novamente para, nesta quarta-feira, por iniciativa do pessoal lá do bairro, discutir as questões de segurança no lar do Intendente, discutir as questões da falta de ação a nível da intervenção social no lar do Intendente. E, portanto, na próxima quarta, às 5h30, conto com a sua presença. Com certeza encontrará algum tempo nessa sua agenda ocupada para discutir aquilo a que os moradores, as tais pessoas, realmente anseiam por soluções. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Elisa Madureira, do Partido Socialista. Boa tarde, Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. Inserido no Plano de Recuperação da Câmara, das praças, jardins e miradouros, é com satisfação que vemos cumprida mais uma promessa.
Refiro-me à inauguração, remodelação, no passado dia 24 de abril, do espaço público da Praça Paiva Coceiro. De um espaço degradado, sombrio e deserto, vimos surgir áreas ajardinadas, espaços infantis e de lazer para os mais idosos. Quando se diz que Lisboa é uma cidade sem vida, convido os senhores deputados a visitarem a praça e a verem um vídeo desta inauguração no site da Câmara. Aguardamos, Sr. Presidente, a abertura do quiosque e registamos com agrado as palavras do Sr. Vereador Sá Fernandes sobre a questão dos equipamentos infantis. Se queremos uma cidade onde dê gosto de viver, entreguemos aos lisboetas o que é seu, cuidando e melhorando. Foi exatamente isto que aconteceu. Primeiro, na requalificação da rotunda Mouzinho de Albuquerque e agora na Praça Paiva Coceiro. Em nome da Freguesia da Penha de França, obrigada, Sr. Presidente. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lourdes Pinheiro, do PCP. Boa tarde. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor e Senhora Secretários da Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, caros eleitos, na informação escrita do Presidente fez-se referência ao imóvel Palácio Dona Rosa e aos acidentes ocorridos a 22 de fevereiro e a 22 de março. Quero alertar para algumas incorreções. Em primeiro lugar, volto a repetir, não existe uma Junta de Freguesia de Alfama. Existe a Junta de Freguesia Santo Estevão e é com esta que a Câmara Municipal tem contado e continuará a contar para o apoio e acompanhamento aos moradores. Espero que seja retificado nos documentos e levado em consideração no futuro. Em segundo lugar, os moradores do Palácio Dona Rosa ainda estão nas residências de emergência. Foram ultrapassados todos os prazos dados aos proprietários pelos senhores vereadores Manuel Salgado, Manuel de Brito e Helena Roseta, para realojarem os seus inquilinos. Numa das reuniões que tivemos com os moradores, a senhora vereadora Helena Roseta informou que tinha autorização do senhor vereador Manuel Salgado para garantir que a Câmara tomaria posse administrativa do imóvel, caso os proprietários não resolvessem o realojamento dos inquilinos, conforme é de sua responsabilidade. Ora, aqui é que está a questão. Os proprietários não vão, nem querem resolver o problema a bem, porque se quisessem não deixavam o imóvel chegar ao atual ponto de degradação. Por isso, o problema do Palácio Dona Rosa e dos seus moradores não está ainda resolvido, mas pode ser resolvido. Na última reunião com os moradores, dia 29 de abril, a vereadora Helena Roseta pediu um prazo até fim de maio para a Câmara iniciar o processo de posse administrativa do imóvel, um passo fundamental para a boa resolução do problema e que só pode ser dado pela Câmara. Este prazo ainda se mantém válido? A Câmara tem a faca e o queijo na mão. Só é preciso levar à prática aquilo que foi prometido nas várias reuniões com os moradores, inclusive pelo senhor Vice-Presidente da Câmara. Os moradores continuam a pagar as suas rendas, querem uma casa para morar. Não se trata de dinheiro e não podem nem devem continuar nos alojamentos de emergência. Não aguentam mais tempo esta situação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gonçalo da Câmara Pereira. Senhor Presidente, senhores deputados, eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, ali daquele meu excesso, mas ali o meu colega de bancada tem sangue inglês, é muito mais calmo, eu tenho o sangue muito mais lusitano, mais quente, mas isto já está tudo sanado. Peço imensa desculpa, portanto, a alteração. Eu peço imensa desculpa da alteração, estimo um bocadinho, peço imensa desculpa. Agradeço, Sr. Deputado, que se mantenham neste hemiciclo os termos
cordiais entre pessoas bem-nascidas e bem-criadas, que se estimam, que se prezam e que se respeitam. Portanto, aceito a sua desculpa, mas agradeço que isso não se volte a repetir e generalizo. Sr. Presidente, eu também não recebo lições de moral. Não lhe estou a dar lições de moral, estou recebo. só a tentar que mantenhamos, enfim... Lições de moral, sei porque é que fiz e sei porque é que foi. Não quero já passar mais, porque já está ultrapassado, Muito bem, já estou mais calmo. Mas, senhor, agora, em relação ali ao senhor, ao representante, ao líder da bancada do Partido Socialista, o senhor enxofrou-se por não ser aprovado o voto de louvor ao Benfica. Bem que seria que tivesse chamado a atenção a alguns seus colegas de bancada quando se opuseram ao voto de saudação ao Papa Bento XVI. Sr. Deputado, desculpe, estamos na apreciação escrita, portanto, estamos nas intervenções, destinam-se à apreciação escrita do Sr. Presidente. Portanto, desculpe, mas atenha-se a esse tema. Agradeço-lhe. Eu não sei, mas acho que estamos aí por caminho exatamente da República. A República quer mandar calar as pessoas, Sra. Presidente. Eu sou o líder de bancada, eu estou a responder a uma conversa, um voto, um pedido de louvor, um voto que o senhor deputado do Partido Socialista aqui tentou Senhor ter. Deputado, o tema desta nossa reunião e das vossas intervenções é relativo à intervenção escrita do Sr. Presidente. Peço-lhe desculpa, se precisa de lavar a sua honra, peça precisamente para intervir nesse sentido. Mas, neste momento, estamos a comentar a intervenção. Minha honra não é ofendida por coisas menores, não se preocupe. Mas vê-se agora porque é que o Sr. Presidente se vangloriou das 8 mil crianças que estão a aprender a nadar. Agora já percebo. Pois os valores morais de alguns socialistas desta cidade estão a afundar. É bom que alguém aprenda a nadar para se salvar. Obrigado. Sr. Deputado Magalhães Pereira, faz favor. Há uma interpelação à mesa. Faz favor. Eu peço imensa desculpa à Sra. Presidente, mas devia ter a mesma posição que teve com o Sr. Deputado Gonçalo Pereira sobre um problema que não era referente à informação descrita do Sr. Presidente, quando o Sr. Deputado Miguel Coelho também introduziu o problema do Benfica. Não é da informação que está em discussão aqui neste momento. Sr. Deputado Miguel Coelho, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ao Sr. Deputado Gonçalo da Câmara Pereira, o senhor não aceita lições de morais, mas nós também não aceitamos lições de morais da sua parte. Por muito pitoresco que o senhor queira ser, o senhor tem a obrigação de fazer duas coisas. Em primeiro lugar, respeitar o regime constitucional que nós temos, que é a República Portuguesa, não é uma monarquia. Em segundo lugar, o senhor usa os termos que entender, mas não pode usar nesta Assembleia termos como enxofrar, porque eu não me enxofro. Eu tenho posições políticas sobre esta questão. E aquilo que eu lhe quero dizer sobre a questão que se referiu ao bocado, limitei-me a propor à Conferência de Líderes que houvesse um voto se fosse unânime entre todos. Não foi unânime? Paciência. Cada um assume. Agora, há uma coisa que eu lhe quero voltar a dizer. O senhor deputado é o useiro e veseiro em usar a linguagem que entende. Mas aqui está na Assembleia Municipal de Lisboa e tem que usar uma linguagem consentânea com a própria Assembleia Municipal de Lisboa. Não se pode pôr em causa a honra das pessoas, a dignidade das pessoas, nem se chamar nome às pessoas, nem se ir para aqui dizer o que quiser. O senhor tem direito a ter as suas convicções, todas e mais algumas. Estamos numa democracia. Muitos de nós, que também tem a ver com a geração, lutámos por isso. Muitos foram presos, alguns até morreram. Mas o Sr. Deputado não pode agora, em nome das suas convicções, pôr em causa e insultar um regime que é constitucional, que está consagrado na Constituição da República Portuguesa e nós, felizmente, somos uma república e não somos uma monarquia. E, portanto, o senhor está aqui porque porque somos uma democracia. E a democracia aceita até a diferença e até quem a combata.
Não pode agora aqui é vir insultar o regime que nos rege a todos, que é a Constituição da República Portuguesa e nós somos uma República. Portanto, peço desculpa, Sr. Deputado, não pode voltar a essa linguagem, nem pode vir aqui dar lições de morais nos termos em que pretende dar. Muito obrigado. Sr. Deputado Magalhães Pereira. Senhora Presidente, Srs. membros da mesa, Sr. Presidente, Srs. vereadores, esta confusão constante e voluntária entre República e democracia tem que se lhe diga, mas passemos à frente. Sei que já não havia confusões possíveis. Eu também achei que não, Sr. Presidente, mas pelos vistos ainda se mantém. Sobre a visita papal, Sra. Presidente, e a alegria afirmada pelo Sr. Presidente da Câmara, deixe-nos dizer o seguinte. Eu não falei ao princípio neste tema porque achei que esse tema devia ser do foro íntimo de cada um dos lisboetas e que não devia ser para aqui tratado. E, portanto, não falei. Porque para mim e para todos nós, penso eu, é evidente que o assunto sobre a visita papal é bastante mais importante que o campeonato da bola. Pelo menos, penso que sim. Disse então, Sr. Presidente, que estava feliz porque a cidade recebia o Papa. Deixe-me dizer, Sra. Presidente, que só se for a Câmara, porque tanto quanto eu saiba, nada sobrou para as freguesias. E as freguesias é que estão junto dos cidadãos. Consideramos este caso uma enorme falta de cortesia. Não é por mim, Sra. Presidente. Deixe-me dizer, porque como eu passei por um colégio semi-interno, eu já tive missas que chego. Já só me falta a de corpo presente, mas eu espero que essa seja bastante mais tarde. Mas que demonstra uma clara vontade da Câmara em estar sozinha em Lisboa, lá isso demonstra. E que é uma desconsideração às freguesias. É para todos nós evidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Maria Bento, do Partido Socialista. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores vereadores, Senhores deputados municipais, minhas senhoras, meus senhores. Eu venho aqui também para me congratular em nome da Freguesia de São João com uma das realizações que houve há pouco tempo, que foi a inauguração da Praça Paiva Coceiro. Faço minhas as palavras da minha colega Elisa Ferreira, da Junta de Freguesia da Penha de França, e lembro só que foi muito bom termos esta praça aberta, porque até nos permitiu comemorarmos de uma forma melhor, de uma forma mais bonita, de uma forma mais simbólica, até a festa do 25 de Abril, que lá comemoramos no passado dia 25. Em segundo lugar, queria falar também no seguinte, de realçar a prestação da Câmara a nível da sua proteção civil, quando a freguesia de São João, que foi a única freguesia em Lisboa que foi visitada por um mini-tornado agora em abril, e que nos abalou, sobretudo, em 3 zonas, entre elas a Escola Patrício Prazeres e o bairro Horizonte, em que, na Escola Patrício Prazeres, de facto, a Câmara funcionou em termos de grande apoio para a limpeza e para a resolução de alguns problemas. Esperemos agora que o Ministério da Educação, através da Direção Regional de Educação, consiga, de facto, acabar o que falta para que a escola possa trabalhar em condições e continuar em condições. Também de realçar que no bairro Horizonte permitiu que as obras, que finalmente, as obras de recuperação dos telhados, a mudança das obras das coberturas, antecipassem uma semana e, portanto, este monitorado quase que foi, pelo menos, ajudou a resolver essa questão, porque antecipou-se as obras por uma semana. Realço também a postura da senhora vereadora Helena Roseta, que já
já começámos a trabalhar a nível do bairro Horizonte, porque já tivemos uma reunião com os moradores e estamos a trabalhar no sentido de encontrar as metodologias necessárias por um bairro que é um bairro muito complicado, um bairro que tem grande dificuldade, porque começa logo desde a sua gênese, que é uma gênese de cooperativa que não está ainda resolvida. Em terceiro lugar, e porque nem só de coisas melhores se pode fazer, também há coisas menos boas, lembrar, Sr. Presidente da Câmara, mas sobretudo o Sr. Vereador Nunes da Silva, a questão da Avenida Mouzinho de Albuquerque. Há bem pouco tempo, há quase 2 semanas, houve mais um acidente mortal e aquela avenida está transformada, de facto, numa pista de grande velocidade. Lembrava, eu não sou técnico, não sei a melhor solução para a zona, mas penso que, ou a nível de uma semaforização com limites, portanto com sensores que limitem essa velocidade, ou a nível de alguns meios que se possam pôr ao longo da avenida, poderíamos tentar, pelo menos, que não aconteçam estas questões, estes acidentes, que são acidentes que muito mal e que nos causam a toda a gente muitos problemas, porque o que conta de facto são as pessoas e isso é importante termos isso em atenção. Era isto que eu tinha a dizer, tenho dito. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rita Magrinho, com cedência de tempo do PEV. Boa tarde a todos. Numa sessão como esta, parece-me que os problemas que têm que ver com o respeito da Câmara pela Assembleia devem ser medidos essencialmente por um conjunto de informações que deveriam ser dadas e que não são. Na informação em análise, a informação escrita do Sr. Presidente, continua a haver várias omissões no que respeita à situação financeira do município, não cumprindo a Câmara, mais uma vez, o estipulado na Lei 5A/2002. Assim, não são apresentados à Assembleia Municipal os mapas, apesar de serem feitos referência nos mesmos na parte da situação financeira da Direção Municipal de Finanças, não são apresentados, como eu dizia, os mapas quantitativos e de sumário analítico da situação financeira do município relativos a dezembro, janeiro e fevereiro. Não é apresentado o resultado, abre aspas, do acompanhamento das empresas municipais para a demarcação do impacto das suas contas nas contas municipais, de acordo com o artigo 31º do regime jurídico do setor empresarial local e com o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Fecha aspas. De acordo com a informação, também não existe o saldo atual das dívidas a fornecedores, assim como os processos judiciais pendentes e o estado atualizado dos mesmos. Convém referir que, no que respeita ao relatório de gestão, estes processos foram entregues, depois de várias insistências, aos membros da Câmara Municipal de Lisboa, mas a Assembleia Municipal, que já teve agendado e tem agendado o relatório, continua a não ter os processos judiciais pendentes. Gostaria, finalmente, também de referir, até porque já aqui foi dito, quer o plano de atividades, quer o orçamento para 2009, as grandes opções do plano e o orçamento não foram aprovados nesta Assembleia, mas, de qualquer modo, na página 3, na informação escrita do Sr. Presidente, relativamente a esta situação, sublinha-se mais uma vez que o orçamento proposto previa, no que respeita ao investimento, um aumento, insisto, previa de facto um aumento de 11 milhões de euros, pois passou de 146 milhões em 2009 para 157 milhões em 2010 e não o aumento de 66%, como consta erradamente da informação escrita do Presidente. Eu penso que era muito importante que esta informação escrita fosse de facto revista, porque ela não corresponde rigorosamente nada àquilo que aconteceu nesta Assembleia, nem àquilo que efetivamente se passa com a situação atual quanto às grandes opções do plano e do orçamento. É uma questão de respeito também por esta Assembleia para que isso de facto possa acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminaram as intervenções, não tenho mais nenhum pedido de intervenção. O Sr. Presidente quer usar a palavra? Muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito rapidamente,
algumas questões. Primeiro, relativamente à intervenção da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Santo Estevão, para confirmar qual é a intenção efetiva da Câmara. A intenção efetiva da Câmara, como foi dito pelo Sr. Vice-Presidente e pela Sra. Vereadora Helena Roseta, é, na ausência de cumprimento por parte dos proprietários dos seus deveres legais, iniciar, já este mês, o processo conducente à expropriação do Palácio de Dona Rosa, de forma à realização coativa dessas obras. É, aliás, uma boa oportunidade de dar um sinal claro aos proprietários que beneficiam já hoje de um regime liberalizado de arrendamento, ao contrário do que a direita gosta de dizer, que de uma vez por todas têm que assumir as suas responsabilidades para com a cidade e para com o seu património. Nós não podemos continuar a admitir que a propriedade imobiliária tenha um tratamento de favor relativamente a outras formas de propriedade e outras formas de investimento. Um empresário que não seja capaz de viabilizar uma empresa não tem outro remédio se não a apresentar à falência. Um proprietário que se recusa a cumprir os seus deveres para com a cidade, que admite pôr os seus inquilinos em risco de vida e a segurança dos seus inquilinos em perigo, não só não é obrigado a fazer nada, como é uma tolerância geral relativamente a esse comportamento. Acho que é a altura de acabarmos com essa tolerância e começar a impor, de uma vez por todas, o cumprimento da lei, sob pena de nunca mais termos a cidade requalificada na cidade de Lisboa. Segundo lugar, Sr. Deputado Modesto Navarro, o município de Lisboa não goza de nenhum privilégio relativamente a outros municípios. O Sr. Deputado, se tivesse informado, sabê-lo-ia perfeitamente. Se há algum município que tenha sido objeto de alguma norma especial relativamente a obras no setor da educação, não foi o município de Lisboa, foi um município vizinho, embora não fronteiriço, com Lisboa, que beneficiou de um diploma especial feito pelo Governo para derrogação de tudo o que são normas legais em matérias concursais para poder acelerar as obras no respectivo parque escolar. Mas, efetivamente, esse diploma não se aplica ao município de Lisboa. O município de Lisboa tem feito o que todos os outros municípios têm podido fazer, que é fazer as obras e financiá-las, ou contratar com o Ministério da Educação, ou com o parque escolar, ou, num caso, com o Parque Expo, relativamente à obra, precisamente, do Parque das Nações, veja lá a coincidência, a realização dessas obras. Agora, são obras que não são pagas pelo Ministério da Educação, são pagas por nós, feitas por nós, em colaboração com outros. Temos-lo feito pagando em dinheiro ou pagando em espécie. Por exemplo, é verdade que na intervenção que foi feita no Filipa de Lencastre, a obra da Parque Escolar fez também a reabilitação da Escola do Ensino Básico. Mas, em contrapartida, nós cedemos ao Estado a outra Escola do Ensino Básico que ficou desativada e que passou a servir para a Escola do Estado. E foi, portanto, um pagamento em espécie que foi feito. Portanto, não temos tratamento de favor, temos a dizer, o que é, de novo, é outra coisa. É que, finalmente, a educação é uma prioridade deste município. E essa é uma prioridade onde nos devia congregar a todos. Porque eu ainda compreendo que não tenha sido uma prioridade da direita. Porque a direita, como se sabe, não gosta da escola pública, porque a escola pública fornece educação a todos. A direita não gosta da escola pública. Não gosta. Não gosta da escola pública por uma razão essencial. É que é na escola pública que está a arma essencial para o combate às desigualdades de oportunidades e à desigualdade da condição com que cada um nasce. E se há algo que por mais anos que passem, fica claro que está marcado no cromossoma do que é a direita em Portugal, é de facto esse preconceito e essa arrogância relativamente à desigualdade. Em terceiro lugar, o senhor deputado do MPT, que aqui falou, tem um insulto fácil que repetidamente usa neste microfone. E, há bocado, entreguei-lhe por escrito a informação do que disse aqui sobre o Hotel Altis Belém era falso. O arquiteto Manuel Salgado não interveio no processo de licenciamento do Hotel Altis Belém. É autor do projeto
não aprovou o projeto de arquitetura, nem emitiu a correspondente licença de construção. E, portanto, o que o senhor aqui disse é falso e foi um insulto que dirigiu ao arquiteto Manuel Salgado e dirigiu-me a mim, porque se me dirigiu a mim e envolveu-me nesse ataque. Disse-lhe nessa altura que era falso e que lhe agradecia que até ao final da reunião pedisse desculpas. Não o fez. E eu registro que não o fez. Mas fica a saber o seguinte, para que não volte a repetir o insulto. O projeto de arquitetura foi aprovado pela vereadora Eduarda Napoleão em 16 de março de 2005. O arquiteto Manuel Salgado não exercia quaisquer funções públicas neste município. A obra iniciou-se em maio de 2007, com a licença de construção emitida em momento anterior. E nós só tomámos posse em 1 de agosto de 2007, 3 meses depois, sem termos tido qualquer intervenção no licenciamento desse projeto. A próxima vez que insulte, é melhor que se informe primeiro. Muito obrigado, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Rosas. Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, eu gostaria só de afirmar que não foi a minha intenção insultar ninguém. No entanto, se o Sr. Presidente da Câmara quer qualquer pedido de desculpas, agradeço que o faça pessoalmente e não por bilhetes. Tal como este, que me entregou à mão, e disse que se eu não o conseguisse ler, que eu lia. Pronto, peço desculpas ao Sr. Arquiteto Manuel Salgado, se bem que na minha intervenção não mencionei nomes nenhuns, e se inferiram alguma coisa daquilo que disse, peço desculpa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me estar esclarecida a questão. Senhores deputados, Sr. Presidente, informo que a próxima reunião terá lugar no dia 25, pelas 14h30, iniciando-se com a posse do Conselho Municipal de Segurança e seguindo-se depois a sessão normal deste plenário. E agora vamos dar posse aos 6 deputados independentes que vão tomar posse nas comissões de que farão parte. Agradeço que se aproximem da mesa, por favor. Muito obrigada. Terminada a posse, estará terminada a sessão. Muito obrigada a todos.